Hoje você vai conhecer um pouco da história de Antony Galvão nesta vila esquecida pelo tempo. Mas não é só isso. Vai ouvir palavras diretas, sem máscaras, sobre o maior teatro da fé no Brasil. Um sistema religioso que manipula, ilude e destrói milhares de famílias humildes, afundando mentes em um poço sombrio de misticismo e delírio coletivo. Portão de saída, quintal pilastra, verdade nua e crua sem enrolação, com Antony Galvão. A religião no Brasil tem sido uma fonte de extorsão e de mentiras. A religião no Brasil tem sido um poço de enganação. Mas a religião no Brasil tem sido lucrativa para charlatães, vigaristas e picaretas da fé alheia. Todos aqueles que estão ricos com dinheiro de mensagens, ofertas missionárias, supostas ofertas missionárias, dinheiro de CDs e DVDs, que hoje não se fala mais disso, mas músicas gravadas como se louvores para um Deus, e que rendeu muito. Mentiras e falsos testemunhos em cima de tribuna, muita enganação, muito teatro, Comédia, às vezes, para chamar a atenção de pessoas em cima de tribuna. Tribuna, púlpito que viraram setor de comércios. Nunca esqueço, antes do pregador ou do cantor começar a fazer a sua apresentação de mentira, de engano, ali, eles passavam 15, 20 minutos apresentando os seus livros, os seus CDs e os seus DVDs e até o valor de cada produto antes de começar a suposta pregação ou suposto louvor. Eu nunca me esqueço disso, dos anos 90 até 2008, que participei desta enganação, e era uma canseira para aquelas pessoas que iam ali para ouvir uma suposta palavra da Bíblia e uma interpretação da própria mente humana, dizendo que era um Deus usando. Religião no Brasil, principalmente, eu estou falando, priorizando um lado de que eu vim de lá, o lado gospel, evangélico, ou pentecostal, neopentecostal, batista, e esse diacho todo aí. Enganação, extorsão, tudo que não presta contra o próprio brasileiro, que sempre se equilibrou numa fé, se apoiou numa fé infundada, transformando a mesma em muleta mental, ou bengala mental, como você quiser apelidar. Aquilo que vai lhe sustentar de uma certa forma, mas não vai lhe curar, não vai resolver a causa da sua vida. Falsas curas, falsos milagres. Onde vamos parar com isso? O Brasil é tudo isso. Mas enquanto eu vou estar falando, eu vou mostrar aqui o povoado onde me criei. Vocês vão estar vendo. Foi uma filmagem feita de drone, de uma matéria que mandaram para mim. E eu prefiro, enquanto está falando, você vai ver onde eu cresci. Não foi ali que eu nasci. Neste lugar que vocês estão vendo agora. Não foi aí que eu nasci. Eu nasci 26 quilômetros deste lugar, numa cidade chamada Jaguaquara. Jaguaquara, aqui na Bahia. Mas, depois de nascer, eu fui levado para este local, aí, onde morei com a minha avó 20 anos. 20 anos. Minha mãe me entregou para minha avó criar. Eu tinha 11 meses de idade. E eu fiquei aí por 20 anos. Passei toda a minha infância neste local, onde, através da filmagem de drones, vocês vão ver a escola em que eu estudei.
o meu primário, né, até a 4ª série. E depois de sair daí, que eu vou concluir os meus estudos já de São Paulo, em outros lugares que eu passei. Mas este local é um local que me traz muitas lembranças boas. Mas também muita lembrança de muito engano religioso. Só que a religião na época que eu vivia aí neste local, que agora está sofisticado. Agora tem calçamento, tem asfalto, tem tudo, mas na época não tinha nada disso. Eu cheguei a conhecer um tempo que era, a noite era iluminada por fifó dentro de casa. Ou então candeeiro, aquele antigo candeeiro. E eu lembro da época, isso foi na minha infância, ali por volta dos anos 75, eu nasci em 1972, entre os anos 70 até 87, 1987, aquela região não tinha nem luz elétrica ali. E eu lembro muito bem de muitos momentos humildes, simples neste lugar. É um lugar que eu amo de coração. Aprendi a respeitar as pessoas mais velhas, aprendi a viver neste lugar, mas de religião severa. Mas não tinha tanto engano quanto hoje, né? Um local simples, fogão de lenha, não tinha fogão a gás. Minha avó, extremamente religiosa na época, católica, aquela católica que era roxa, como diz o ditado. Lembro-me muito bem que só porque eu coloquei um prego, enfiei um prego em cima de uma caixa de vela que tinha foto de um santo, eu lembro que eu apanhei naquele dia, porque minha avó achou que eu cometi um grande pecado. Acho que foi o primeiro pecado que eu cometi como infância, esse suposto pecado acreditado aí pelos religiosos. E eu lembro que eu apanhei da minha avó. Minha avó era brava, era mais brava que minha mãe, mas ela cuidava muito de mim. Eu não tenho o que dizer, cuidava muito de mim. Em momentos que eu estava doente, ela ficava muito preocupada e fazia de tudo para me ver bem. Então a minha avó, eu não tenho o que dizer deste lado. As correções que ela fazia, a não ser aquelas correções por conta de religião, eram correções que hoje eu tenho como aprendizado na minha vida. Vivi aí por 20 anos. Saí deste local com 20 anos de idade. Aí eu passei toda a minha infância, toda a minha adolescência e um pouquinho da minha juventude neste lugar que vocês estão vendo aí. Muita religião. No início, eu me tornei católico por conta da minha avó e participava de um grupo chamado Grupo Jovem Franciscano, em que ali tinha um padre da barba bem grande, que ele ia em vez em outra fazer missa naquela região e conversar com a gente, e eu participava e tocava violão na época neste grupo, onde um primo meu que hoje é diacho, né, numa igreja lá, o evangelista, como diz, ele também participava da época. Só que do lado da igreja tinha um boate. Eu nunca esqueço. Terminava a missa, eu terminava ali qualquer movimento na igreja católica, a gente já saía pro boate para dançar, namorar e se divertir. Me divertia muito nos São João deste lugar. Hoje está sofisticado, mas naquele tempo era muito simples. Naquela época tinha um pouco mais de 1.200 moradores. Hoje tem um pouco mais de 1.900 a 2.000 moradores. Nunca mais eu fui aí, mas eu vou até fazer uma matéria neste lugar, não sei quando, mas qualquer hora eu chego aí. Tem muitas pessoas de bem. Tem pessoas que me acompanham aí, nesta cidade, né, neste local. Cidade não, povoado. Faz parte de uma cidade chamada Itaquara, Bahia. O nome desta vila é Agência de Castelo Branco. Não sei por que tem este nome, chamado de Vila Castelo Branco. Porque, com certeza, alguma coisa referente a o político antigo Castelo Branco, que era desta região, e o senhor José Lourenço, que foi deputado, e ele tinha cafezais na época. Isso aí, tudo que vocês estão vendo, tinha muitas roças e plantações de café. Hoje não mais, né? Não mais. Mas é um local muito legal. Gosto muito daí. Frio, muito alto, local alto. Os 4 lados que você sair daí é descendo, né? Então é muito, muito alto. Mais de 700 metros do nível do mar. Mas é um local muito bonitinho. É bom para viver. Mas muito atrasado também. Não vamos negar. Voltando para mim. Então olha só. A religião
tem enganado pessoas aqui no Brasil há muitos anos. E tem sido um poço de mentiras, um poço de engano. E todos esses homens e mulheres que estão ricos, nada disso vem de um Deus, de uma divindade, dentro de religião. Essa liderança que nunca trabalhou de empregado em nenhuma empresa, porque vive e sobrevive de religião, de vender produto, de vender livros, de vender mensagens, de vender músicas, dizendo ser louvor. Todas essas pessoas, na minha opinião, são pessoas, na minha opinião, é uma opinião minha, são pessoas que vivem de enganar outras pessoas através da fé. Mesmo se essas pessoas acreditam que foi um Deus que deu. O que mais a gente ouve em cima de tribuna, desses mentirosos que se dizem pregadores itinerantes, conferencistas, tá? Que se dizem homens de Deus e ungidos de Deus, todos esses, eles estão em cima dessas tribunas mentindo, inventando histórias, conversa fiada, inventando falsas curas, falsos milagres, porque você não vê de fato fazer algo que está escrito no conto do vigário. Tudo que pedir, crendo, recebe. Quem crê em mim fará as obras que eu fiz ainda mais. O Jesus romano, que também nunca existiu, mas apenas um personagem, ele deu várias autoridades ali, que hoje não acontece em lugar nenhum. E agora, o que mais a gente vê na internet é confronto entre eles. É um contra o outro. Tem um contra o Rodrigo Tripa contra o outro. Um diz que o Rodrigo Tripa não é cristão, porque adventista não é igreja cristã. O Rodrigo Tripa diz, e você é o quê? Se eu não sou cristão, você é o quê? E fica este confronto. Aí um confronta com o outro. Um acha que o Deus verdadeiro está com ele, o outro não. Todos mentirosos, todos charlatães, todos picaretas, só gostam de viver da fé alheia, não tem coragem de fazer um trabalho mais honesto, ou pelo menos ter um canal assim como nós temos aqui, falando a verdade do dia a dia, sem pedir um centavo para ninguém, sem estar aqui preocupado com fama, com qualquer coisa. Eu mesmo estou aqui há mais de 5 anos, pelo que o canal me dá aqui de recurso por conta dos pequenos comerciais que tem aí, entendeu? Dos anunciantes que anunciam em vídeos que eles acham adequados para os anunciantes, não daria para pagar nem o aluguel aqui de onde eu moro, deixando claro. E principalmente todos os equipamentos. E eu nunca pedi um centavo para ninguém aqui. E se um dia eu precisar pedir dinheiro aqui para manter o meu trabalho, eu fecho o canal. Eu não sou contra os meus amigos que pedem ajuda. Tem amigos meus aí pedindo ajuda para manter, para continuar, mas cada um tem a sua história de vida. Inclusive eu tenho um amigo aqui que ele sempre carece de ajuda e não é fácil o canal dele, é difícil o canal dele ter engajamento, não tem engajamento, mas é um cara sério, que é o Fábio de Oliveira, meu amigo Fábio de Oliveira, do canal Ministério da Razão. Eu teria que falar sobre ele aqui. Ele precisa de ajuda, quem puder ajudar ele, ajude, para ele manter, porque ele cuida da mãe dele com mal de Alzheimer, e ele ganha pouco, e ele está com dificuldade até para fazer as lives dele lá, o computador dele, microfone, muito simples, muito humilde. E ele pede mesmo. É a história do Fábio. Eu não tenho nada contra quem pede ajuda. Agora eu, Antony Galvão, individual, não peço nada pra ninguém. Nunca pedi. Tem pessoas que me ajudam individualmente lá pelo WhatsApp. Mandam ajuda pra mim, mandam um presente pra mim. Antony, tu manda coisa pouca, mas manda pra mim. E eu falo, tudo que você mandou aqui, eu vou investir no canal. Aí eu invisto no microfone, eu invisto no computador, eu invisto aqui. Porque eu tenho como trabalhar fora para receber, ganhar a condição de sobrevivência. Eu não falo de riqueza aqui. Mas esses picaretas religiosos que estão aí, vivendo da fé das pessoas, né, ganhando horrores de dinheiro para pregar mensagens. Agora, me chegou o meu conhecimento, não sei, não estou aqui afirmando, mas chegou o meu conhecimento que o Miguel Oliveira, aquele menino lá, 15 anos agora, que foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar, de fazer qualquer coisa, eu ouvi dizer que já está liberado novamente. Imagina a máfia que tem por trás, não do Conselho Tutelar, alguém tentando colocar novamente, porque o que é uma fonte de dinheiro, e alguém encostando no menino, e ele vai voltar a mentir novamente contra as mentiras. Chegou o meu conhecimento, que alguém que está empresariando ele já falou, para levar o Miguel Oliveira, 8 mil, em torno de 8 mil reais, somente isso,
E ainda, além disso, todas as despesas com avião, com hotel, com isso, com aquilo, com a puta que pariu, qualquer coisa que ele precisar, tá certo? E é isso, cara, eles mercam. O que eu tô falando aqui não é com certeza absoluta, não tô afirmando, é que chegou, né, algumas especulações, né, isso pulveriza aí na internet e chega até a gente. Mas não deve ser diferente. Quanto é para trazer um Júnior Trovão em um congresso? Será que ele vem de graça? Apenas pela despesa de hotel, pela comida e a bebida? Será que o Marco Feliciano viria de graça aqui na igreja da minha esposa, uma igrejinha de 70, 80 pessoas no máximo? Será que ele viria de graça apenas pelo o preço da passagem de onde ele estiver de avião? E apenas o que? Um almoço, um jantar e alguma coisa? Será que ele viria? Será que o Malacheia, o Malafaia viria aqui ou viria em qualquer canto? Eu desafio esses caras a fazer isso. Não vai fazer, cara. Por quê? Porque eles fazem por dinheiro, eles vendem. Eles vendem essas coisas que eles dizem ser de um Deus. E por que não há nenhum Deus? E para mim são ateus disfarçados de crentes. Ateus maldosos, viu, gente? Toda vez que eu faço aqui uma comparação desses caras com ateus, tem nada a ver com a gente, não. Viu? Nada a ver com a gente, não. Teve um amigo meu que falou: Antônio, quando você fala que esses caras são ateus, eu fico até triste, porque nós somos ateus. É diferente, gente. A diferença do ateu racional, o militante ou não, aquele que não quer extorquir ninguém. Na verdade, todos os seres humanos da face da Terra são ateus, cara, todos eles. Agora tem aqueles ateus religiosos, que têm religião, mas não acreditam nem naquilo que eles acham que existe, porque senão, tudo que está escrito para eles fazer, eles fariam. E eles não ficariam aí vendendo pregações, vendendo livros religiosos, vendendo músicas religiosas para sobreviver, para ostentar. Então, esses caras não acreditam em nada, são ateus negativamente falando, do lado negativo. É isso aí. É diferente de ateus, de agnósticos, de pessoas honestas que não querem tomar o dinheiro de ninguém e mostram o dia a dia. É o meu trabalho aqui, é mostrar o dia a dia. Aquilo que acontece, olha para os lados, olha para cima, olha para baixo, vê que não tem Deus nenhum, em lugar nenhum para fazer nada por ninguém. A prova disso está nas pistas quando acontece um acidente que pessoas morrem. Mas religioso é tão mentiroso, é tão charlatão, que tem religioso que diz que quando uma família morre em acidente, foi Deus que recolheu, Deus que tirou da terra. No vídeo de manhã, eu mostrei uma senhora, no vídeo de manhã, que ela fala no vídeo dela, em que uma família que morreu Dia das Mães, com crianças, foi porque Jesus recolheu. E que pessoas que estão morrendo das tribunas de infarto, é Deus que está recolhendo, porque Deus está cobrando isso ou cobrando aquilo. Cara, que merda é essa? Que bosta é essa? Não! Quando morre uma família, incluindo criança, família de bem, de respeito, numa pista, é uma prova, não há Deus para fazer nada. Quando a gente ouve dizer que um religioso violentou uma criança, aproveitou de um indefeso, de um vulnerável, para praticar um crime, e um Deus nenhum, anjo nenhum apareceu para fazer nada, se isso aí não for prova que não há nada por aí, o que é prova? Então não preciso provar que Deus não existe, não preciso provar que os anjos não existem, eu não preciso provar que demônios não existem. Porque se deuses existissem, demônios existissem, anjos existissem, eu não estaria aqui falando por 5 anos. Ele já teria calado minha boca. Por que ele mata um pastor de infarto que está dizendo que ele é Deus Todo-Poderoso e não mata o Antônio Galvão de infarto? Posso morrer a qualquer momento, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas nada porque foi um Deus que matou. É porque muitas vezes é isso, o ser humano é isso, frágil, vulnerável. Mas todos esses mentirosos, todos esses mentirosos, eles terão realmente final na vida deles. Vai chegar um tempo que morre, acabou. Já foi, cara. Eles vão deixar de enganar no momento que der o último suspiro de vida. Não estou aqui torcendo pela morte de ninguém. Eu queria que eles reconhecessem antes de morrer, e entender o tanto que eles estão enganando este povo. E por isso que o Brasil é um país atrasado. Não vai ser um país de primeiro mundo. Pode crer, gente. Pelo menos na nossa geração, isso não vai acontecer. Porque só tem uma coisa que impede 100% do Brasil prosperar diante ao planeta: religião. São essas palavras duras que eu falei hoje, último dia de
maio de 2025, 31 de maio, para que amanhã eu possa voltar trazendo outras matérias. E enquanto vida eu tiver, saúde eu tiver, eu estarei aqui com vocês, agradecendo a todos os amigos que ajudam este canal de uma certa forma, que compartilham os vídeos, em que mostram para pessoas, que pessoas estão abrindo a mente, dando aí os seus likes, deixando mensagens. Eu só tenho a agradecer, tá bom? Um abraço a todos e vamos que vamos, porque muitas coisas ainda serão faladas nos canais do Antônio Galvão daqui para frente. Fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antônio Galvão.